Bem-vindos à live de apresentação do meu clube de leitura. É um grande prazer iniciar mais esse projeto aqui com vocês, considerando o grande interesse, a grande mobilização que foi desde a primeira vez que eu anunciei com uma ideia, e vocês se entusiasmaram muito e quiseram muito que esse projeto fosse realizado, e eu pensei por muito tempo, quase 2 meses, amadurecendo essa ideia, exatamente porque eu estou acostumado a dar aulas. A primeira coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte: qual é a diferença de um clube de leitura para um curso? Por que não mais um curso geral, amplo, né, de filosofia, de religião, de literatura, um curso de clássicos, como tantos que eu tenho no meu site dialético? Por que dessa vez um clube de leitura? Tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero explicar para vocês, e a resposta é relativamente simples. Eu quero que vocês se tornem mais inteligentes. Eu quero que vocês se tornem mais cultos, mais compreensivos, mais capazes de decifrar o mundo ao redor de vocês. E não há outro meio, não há outro atalho, não há outra forma de se tornar mais inteligente do que lendo. A leitura é o segredo da inteligência. É o maior anabolizante intelectual que existe. A gente pensa por palavras. E quando a gente multiplica o nosso vocabulário, quando a gente passa a dominar a gramática, quando a gente passa a ser capaz de imaginar mais o mundo e traduzir mais os movimentos interiores da nossa alma, os sentimentos humanos, os pensamentos das pessoas em geral, a gente vai se tornando mais inteligente. E não tem outra forma de fazer isso a não ser lendo. E eu percebi que muitos alunos gostavam das minhas aulas, e de fato as aulas são importantes, e eu não vou deixar de dar aulas, tanto presenciais quanto digitais, mas eu quero que dessa vez vocês me acompanhem numa bibliografia pensada muito criteriosamente, por critérios pedagógicos, por critérios de acessibilidade editorial, por critérios de cultura e filosofia e religião e literatura, para que esse ano de 2023 seja diferente na vida de vocês. A proposta é que nós percorramos juntos um projeto bibliográfico de 12 obras, correspondentes a 12 meses, para que seja um boom na vida intelectual, pessoal, espiritual e moral de vocês, e que vocês adquiram o hábito da leitura. Eu sei que muitos de vocês já são leitores assíduos e não precisarão de um estímulo a mais para ler essas obras. Alguns de vocês já leram algumas dessas obras e vão simplesmente assistir às aulas, participar do debate, quem sabe revisitar um capítulo ou outro, pensar um argumento ou outro, aprender um pouco mais e simplesmente querer debater essas obras, né? Não tem problema. Mas eu penso principalmente naquelas pessoas que já me acompanham há algum tempo, que estão interessadas, seja pela minha intervenção na Brasil Paralelo, na Lumine, no Dialético, em todas as oportunidades que eu tive de divulgar o meu trabalho, compartilhar o meu pensamento, de aprofundar, mas dessa vez de forma ativa e não passiva. Porque é muito fácil dar um play numa aula, se esticar na cadeira ou na poltrona como se fosse um filme e usufruir de um conhecimento e participar da minha argumentação. Como, aliás, vocês podem estar fazendo agora e sentindo um certo prazer intelectual de me acompanhar desenvolvendo um pensamento ou um argumento. O que eu quero, ao contrário, é que vocês passem a ler e vocês passem a pensar. Por isso, o grande trunfo desse meu clube de leitura é o planner, que eu vou dar de graça para vocês, como um dos bônus maravilhosos que eu preparei, que vai lhes dar consciência de leitura. Ou seja, vocês vão adquirir a virtude
da constância, da disciplina, e vocês vão saber o quanto estão lendo e vocês vão ter metas de leitura. Eu vou ser como que um personal trainer de vocês. Só que não só eu e vocês teremos uma relação direta, mas vocês terão uma verdadeira comunidade, um grupo. E todo dia esse grupo do Telegram vai ser movimentado, vai ser mobilizado para que vocês se sintam sempre estimulados. E vocês vão ter uma meta semanal de leitura. Então vocês vão ter uma carga de leitura semanal. Por quê? Como é que vai funcionar? Eu vou dar uma aula, começa dia 1º de janeiro, primeiro dia do ano. Já vai ter material, já vai ter coisa a se fazer a partir da próxima semana, quase como se fosse uma preparação. Então quem já quiser começar, vocês vão sair dessa live, vão se inscrever no clube e já vão ter acesso a um módulo que é extra de educação liberal, falando sobre o que é a cultura humanista, explicando as razões desse projeto pedagógico de leitura dos clássicos, qual é a importância e qual é a ideia que anima não só a mim, mas a muitos outros professores e eruditos da nossa cultura ocidental, da nossa civilização ocidental, a praticar o autoconhecimento e o conhecimento cultural a partir dos clássicos da literatura, da filosofia, da religião, da crítica social. Então isso são aulas e com muitas recomendações nessas aulas. Mas como vai funcionar a partir de janeiro? Então o nosso período é o ano de 2023. De janeiro a dezembro. Vocês vão ter acesso mais 6 meses, até julho de 2024, para assistirem às aulas que eventualmente tiverem perdido ou para aprofundar e desenvolver um pouco mais. Ou cumprir uma leitura que tiver pendente. Mas a ideia é a seguinte, a gente vai começar com a ortodoxia do Chesterton, tá? Aliás, amanhã, 9 horas, tem uma live com o perfil do Chesterton Brasil para falar já sobre essa obra. E cada obra terá um convidado especial. Você já tem aqui a semana de lives, que vai de hoje até domingo. Hoje é a única live que eu vou fazer sozinho, de apresentação geral do clube. A partir de amanhã, ao 12h10, já falo com o Guilherme Freire sobre as Confissões de Santo Agostinho. À noite já falo sobre a ortodoxia de Chesterton, com o perfil Chesterton Brasil. Na quarta falo com o Ítalo Marcilli sobre o Jardim das Aflições de Olavo de Carvalho e assim por diante. Dia 1º de janeiro, vocês vão ter uma aula minha de introdução à ortodoxia de Chesterton. Certo? Digamos que vocês nunca tenham ouvido falar deste autor, ou já tenham ouvido falar e nunca tinham atentado à importância de lê-lo, ou tenham um livro e tenham lido uma parte e desistido, não interessa. Nessa primeira aula, eu vou explicar qual é a importância do autor, qual é o contexto do autor e por que ele deve ser lido, como ele deve ser lido e quais são os principais argumentos de toda a obra. Quantos capítulos ela tem, como esta obra se articula com a produção do autor, quem é o autor. Eu participei recentemente de um documentário na Brasil Paralelo chamado Guerra do Imaginário, fui entrevistado sobre o Chesterton, sobre o C.S. Lewis e sobre o Tolkien. Então eu vou explicar tudo para vocês e vocês vão estar prontos para lerem. Digamos que no dia 2 de janeiro vocês já reservem, eu vou dar várias sugestões, vários métodos, várias técnicas. Digamos que vocês reservem 30 minutos a cada 2 dias. Digamos que segunda, quarta, sexta e domingo vocês tenham 20 minutos para ler o Chesterton. Vocês vão ter a meta de ler 2 parágrafos, digamos, por semana. 3 parágrafos por semana. Para ler os 9, 10 parágrafos no mês. Certo? No dia 31 de janeiro, no último dia de janeiro, mais ou menos, haverá uma segunda aula, ainda sobre o Ortodoxia do Chesterton, para aprofundar os principais argumentos e para dar uma aula para quem lê o livro. É diferente da primeira aula, que é uma aula de iniciante, é uma aula de apresentação. Aqui é uma aula em que eu vou forçar os argumentos de vocês, a segunda aula de conclusão e aprofundamento. Eu vou puxar o que vocês aprenderam e vocês vão já desenvolver um pouco mais a partir do que vocês leram sozinhos. E uma terceira aula no mês, certo? De discussão. Uma aula ao vivo. Né? Provavelmente esse horário das 9 da noite, que é o horário que normalmente as pessoas têm disponível, tá? E vocês vão poder mandar as perguntas de antemão pela Hotmart, pelo Telegram. A todo momento vocês vão poder perguntar pelo Telegram. Todo dia vocês podem mandar lá. Eu quero ver se pelo menos uma vez por dia eu mando, nem que seja um áudio geral,
fazendo uma resposta geral de todas as perguntas do dia. Se eu não conseguir todos os dias, a cada 2 dias, né? E depois a gente vem ao vivo, certo? Numa aula exclusiva para os membros, debater. Eu quero ouvir vocês. E aí vocês podem falar à vontade, a gente conversa, mostra a passagem, certo? E vocês vão conquistar autonomia intelectual e vocês vão se sentir seguros para lerem quaisquer livros dessa linha de literatura, filosofia, religião e crítica social e cultural, certo? Então essa é a estrutura básica. Vocês vão ter uma aula de introdução, uma aula de discussão e uma aula de conclusão. 3 aulas por mês. Claro que alguns livros são muito pequenos, como Memórias do Subsolo de Dostoiévski, que vocês conseguem ler em uma manhã de 3 horas. Né? Olha, o Luciano está perguntando dos livros. Os livros estão à venda. Vocês têm desconto, um desconto muito generoso na minha livraria, vitorsalles.com.br, de todos os livros. Então, todos os livros são acessíveis. Essas são as edições que eu recomendo. Não tem problema se vocês querem. Tem outras edições. Se vocês procuram outras edições mais baratas, mais acessíveis, se vocês já tinham na biblioteca de vocês outras edições, outras traduções, não tem problema. Eventualmente, todas as minhas aulas têm um plano. E por isso eu vou passar trechos das obras neste plano e vocês podem compará-los com as edições de vocês. Isso não tem problema. Olha, Mariana, o desconto deve ir até a próxima semana, aproximadamente. Não deve ir além disso. Então, vamos lá. Por que eu criei esse clube? Para ajudar vocês a ter constância e disciplina. Além disso, eu percebo que muita gente não consegue começar na vida intelectual. Fica patinando, fica comprando cursos, fica vendo lives, fica comprando livros, mas não sabe o que ler e como ler. Claro, Carneiro, pode participar à vontade, já leu algumas obras melhor. Você vai ter o seu planner lá e vai organizar as obras que ainda não leu e vai reler alguma coisa, vai folhear e vai se preparar para as aulas e vai assistir às aulas como quiser, né? Isso. Eu conheço o trabalho do professor José Moni Nasser de explorar os clássicos e o que me identifica com o projeto dele é a dimensão humanista. Ou seja, esses livros não são para serem lidos de forma acadêmica, científica e técnica, e fazer resenha, e fazer prova, e esterilizar a força humanista dos livros, que são exatamente o impacto que eles causam na nossa alma, na nossa vida, tá? Na nossa capacidade de compreender o mundo. Olha, a Ordem Literária falou que queria ter o dinheiro. Olha, sinceramente, R$75 por mês, né? Isso eu acredito que todo mundo pode priorizar, porque é um investimento na inteligência de vocês. A gente gasta R$70 com tanta coisa, né? Às vezes uma pizza, uma saída, uma diversão qualquer, a gente renuncia para esse projeto muito melhor. Os livros muitas vezes se encontram na internet. Então, as pessoas não sabiam como ler. E eu vou ensinar a vocês como ler do ponto de vista da organização. Eu vou explicar para vocês o momento do dia mais oportuno para ler, como assimilar, como ter um caderno de leitura, um diário de leitura, como marcar os livros. Eu vai ter uma masterclass exclusiva sobre como ler livros, inclusive baseado no livro do Mortimer Adler, chamado exatamente Como Ler Livros. Vocês vão ter 3 masterclasses gratuitas e de bônus. Uma sobre como ler livros, em que eu vou falar de técnicas, como é que é ler poesia, como é que é ler prosa, como é que é ler ensaio, como é que é ler artigos de filosofia, como é que é ler textos de religião, porque a gente vai ter 3 obras de religião. As Confissões de Santo Agostinho, que também são literárias, também são autobiográficas e psicológicas e poéticas, mas são, obviamente, de religião. A mesma coisa vale para o Castelo Interior ou Moradas, de Santa Teresa, e os livros bíblicos sapienciais do Cântico dos Cânticos, do Jó e do Eclesiastes. Olha,
o Rafael está falando da Divina Comédia. A Divina Comédia, claro, é uma das grandes obras que jamais foram escritas e tem toda uma dificuldade, que é uma dificuldade específica da poesia, que é um gênero exigente. A gente vai ler em janeiro, Benjamin, a gente começa em janeiro. A gente vai ler a Divina Comédia e a Hamlet, de Shakespeare. Vocês podem perguntar, é muito difícil, eu não vou conseguir. Vocês vão conseguir. E vocês vão ter a aula introdutória com os trechos importantes, vocês vão ter o Telegram para tirar as dúvidas em tempo real, praticamente, e vocês vão ter, no final, a live de conclusão. Então, só para voltar, 3 masterclasses. Como ler livros, o meu livro, A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, que vocês pediram, e eu vou articular muitos temas dos meus livros a partir dessas obras que eu vou ler com vocês, e A Abolição do Homem, do C.S. Lewis. São 3 masterclasses extra que eu vou passar para vocês. Então as pessoas não sabiam quais livros escolher. E eu selecionei 4 categorias importantes para a gente. Que, claro, correspondem não ao meu gosto, mas ao modo como eu percebo a realidade. As coisas que me parecem mais importantes. Se eu fosse político, talvez eu tivesse pendido mais para a política. Mas, para mim, o que é mais importante para a gente desenvolver a nossa inteligência e alcançar esse desiderato da inteligência é a literatura, a religião, a crítica cultural e a filosofia. O que vocês vão ter de literatura? 2 obras de poesia, 2 obras de prosa. As obras de poesia são as obras dos autores mais clássicos da nossa tradição ocidental. Dante Alighieri, nós vamos ler O Inferno, da Divina Comédia. Algumas pessoas me perguntaram por que só o inferno? Porque se a gente fosse ler o inferno, o purgatório e o paraíso, a gente precisaria de 3 meses e eu exigiria de vocês uma imersão muito grande na cultura clássica, na cultura bíblica e na cultura medieval. Porque Dante articula essas 3 fontes. Obviamente a cultura bíblica, a cultura literária da Sagrada Escritura e da tradição patrística, a cultura clássica pagã, ele é um proto-renascentista, já está entrando no Renascimento, então ele tem todo o apreço por Virgílio, que é o seu guia, e toda a cultura medieval, né? A prosa trovadoresca, poesia trovadoresca, provençal, né? Então, só o inferno já vai nos dar um trabalho muito grande. E eu prefiro, nesse momento, não ser especialista. Vejam, eu sou muito crítico do especialismo. Quando a gente pega uma coisa e se fecha nela. O que importa não é se fechar como um avestruz que enterra a sua cabeça no chão, mas abrir e expandir. E depois de Dante a gente vai para Shakespeare. O T.S. Eliot dizia que a poesia ocidental é demarcada em 2 territórios. Só tem 2, é como se fossem os 2 âmbitos fundamentais da poesia. Dante e Shakespeare. Não tem nada que se compare. Eu vou usar a tradução da editora 34, que é bilíngue. E isso ajuda a conferência na língua original de vez em quando, assim como o Hamlet que eu escolhi também é uma edição bilíngue. Então, Dante e Shakespeare. Vai ser difícil no começo para quem não tem nenhum hábito de leitura de poesia, mas vocês vão comigo se acostumar a entrar nesse universo poético. Não vão ser os primeiros livros que a gente vai ler, tá? A gente vai alternar religião, filosofia, literatura e crítica social ao longo do ano. A gente não vai ficar só 4 meses na poesia, 4 meses na prosa, 3 meses na filosofia, não. A gente vai mesclando. Inclusive, eu vou sugerir, quem quiser ler livros simultaneamente, por exemplo, um livro de literatura, um livro de filosofia, um livro, digamos, de manhã, um livro à noite, também é possível fazer essas combinações e eu vou orientá-los nisso dentro do nosso clube. Depois, a gente tem 2 obras em prosa, certo? Uma obra é As Memórias do Subsolo, de Dostoiévski, que é uma obra vibrante, interessante, uma obra que nos desafia, porque nos mostra o desespero do homem sem Deus e do homem sem critérios, do homem da crise da cultura, do homem literalmente dos infernos da alma, perdido
e sem saber o que é o amor, sem saber o que é a justiça, sem saber como se relacionar, e perdido com a ciência, e perdido no mundo dostoiévskiano, que é um mundo catastrófico e apocalíptico, né? Olha, João, essa pergunta é boa. O clube é fechado, entra agora ou nunca mais. Essa é a única possibilidade, exatamente porque eu quero que vocês estejam comigo a partir da semana que vem e comecem em janeiro com um compromisso, que é um compromisso com vocês mesmos, que é um compromisso com a inteligência de vocês, com a cultura de vocês. E quando eu falo inteligência e cultura, eu não falo erudição simplesmente ostensiva ou para ostentar e se sentir inteligente. Não, é para realmente entender melhor o mundo, começar a articular melhor o mundo. Eu tenho certeza que se vocês cumprirem esse arco, no outro ano, vocês vão estar extremamente capacitados para empreender uma conversa, para desenvolver um argumento, para debater um tema, para pensar melhor e para se inserir melhor no mundo, né? E qualquer que seja a profissão de vocês, vocês vão ter muito mais propriedade intelectual, porque vocês vão sentir muito mais o peso das palavras, né? Vocês vão estar diante de pessoas que sabiam usar as palavras. Esses autores que eu escolhi com vocês dominam a língua. Eles sabem o que escrever, como escrever, eles sabem dar nome aos bois. Então vocês vão estar diante do que há de melhor na literatura e no pensamento universal, né? Então, depois a gente vai para um grande romance, um romance volumoso, vai ser um dos últimos que a gente vai ler, chamado Os Noivos, do Manzoni, que é o maior romance cristão do século da modernidade, do século XIX. Porque o Dostoiévski mostra o desespero de não ter Cristo, de não ter Deus. E o Manzoni mostra a virtude da esperança e da caridade, né, e da fé de personagens extraordinariamente realistas, né, que nos animam a assumir a nossa vocação cristã. Então, a perspectiva de ter escolhido Dante como grande poeta cristão e Manzoni como grande romancista cristão em prosa foi, obviamente, a minha fé e a minha identidade católica. E por isso eu escolhi também 3 livros de religião. Então vamos lá. Shakespeare, Dante, Dostoiévski e Manzoni. Isso aqui já só isso já vale o triplo do preço do clube, só isso já valeu a pena ter nascido, já valeu a pena descobrir esse grande prazer, essa grande atividade que é a literatura. Mas não vamos ficar aí, tá? Eu quero que a gente tenha uma disciplina e um acompanhamento. E seja capaz, inclusive, de fazer articulações e comparações e contrastes com as obras entre si. Porque isso é que é pensar os séculos, como é que pensava um medieval do século XIII, como é que pensava um renascentista do século XVI, como é que pensava um russo do século XIX, ou um italiano do século XIX, ou como pensava Santo Agostinho de Hipona no século V depois de Cristo. E aí a gente vai imergir nessa obra-prima, que é As Confissões de Santo Agostinho, que provavelmente é o livro mais importante da minha vida, porque é um livro inclassificável, é uma grande oração para Deus, obviamente, que articula filosofia, literatura, psicologia, autobiografia, né? E desenvolve um pensamento e demonstra como é possível ser inteligente e ter fé. E como Deus nos dá mais inteligência, nos dá mais capacidade de falar e nos inspira a falar e a cantar as suas misericórdias, a sua beleza, e nos estimula a ter uma vida mais intensa e mais fiel à nossa vocação. Então, o Santo Agostinho realmente é necessário, né? Eu acho que é um dos autores assim que se você ainda não leu, não pode continuar sem ler. Então, esse foi um dos livros que eu praticamente não tive nenhuma dúvida, né? Porque eu, como vocês acompanharam aqui no perfil ao longo dos últimos meses, perguntei a vocês, tirei foto, trechos de livro, comentei opções, fiz várias listas, tinha mais de 120 livros listados, tinha 10 listas de 12 livros, enfim, e fiquei com esses principais. Depois, uma grande autora, que é Santa Teresa d'Ávila, que se inspirou também em Santo Agostinho e que descreve todo um percurso de ascensão da alma a Deus a partir das suas categorias, dos castelos interiores, das moradas. São 7 moradas. O castelo interior tem 7 moradas e é uma obra muito bela, muito bem escrita, muito piedosa, que se tornou um paradigma da espiritualidade
cristã de todos os tempos, e isso estimula muito a que se tenha também uma vida espiritual, uma vida interior. Em terceiro lugar, nesse âmbito ainda da religião, nós vamos ler um livro do Peter Kreeft, chamado 3 Filosofias de Vida. A Vida como Vaidade, o livro do Eclesiastes, A Vida como Sofrimento, o livro do Jó, e o livro A Vida como Amor, Cântico dos Cânticos. Então, essa é uma obra pequena do Peter Kreeft, e ele começa partindo do seguinte pressuposto. Na Bíblia, no Antigo Testamento, nós temos 3 livros profundamente filosóficos que nos mostram 3 opções de vida, 3 modos de interpretar a existência. E vejam como isso é concreto, pessoal, como isso é prático. Todos esses livros são práticos. Sim, Hector, todas as áreas ficarão gravadas, tá? Inclusive, esta live aqui vai ficar gravada para vocês já no nosso clube. Né? Quem está chegando agora, quem está pegando no meio, quem tem que sair, quer assistir toda, é só se inscrever no clube. Obviamente, essa já é uma live, já está contando como clube, já estamos falando dos livros, já é uma introdução ao clube que vocês vão ter lá. Assim como todas essas lives desta semana ficarão exclusivamente disponíveis para os assinantes do clube. Então prestem atenção. A literatura é um encontro com a realidade, é um encontro consigo. É como se a gente colocasse óculos e visse o mundo, e visse a nossa própria alma, e visse os nossos... Olha, o Henrique está perguntando sobre o Planner. Sou muito inconstante na leitura. Como o Planner pode me ajudar? O Planner serve exatamente para ser uma agenda em que você vai registrar o quanto está lendo a cada dia, o quanto falta para cumprir a meta. É como se fosse um relógio cronometrando o seu tempo de corrida. Digamos que você precisasse correr 10 km por semana. E você calculasse que iria correr 3 km, 5 vezes 2 km. E você fala, bem, eu vou correr amanhã de manhã 2 km. Então, que horas? Amanhã, 7 horas da manhã, eu começo a correr. E o relógio vai lhe ajudar a mostrar, olha, eu corri hoje 2 km das 7 às 8. Legal, parabéns. O Planner vai registrar o quanto você está lendo para cumprir a sua meta. Então, se a sua meta digamos, 150 páginas por semana, você vai precisar ler, digamos, 15 páginas durante 10 vezes. Então, é esse tipo de noção que você vai ter. Até domingo eu tenho que ler 2 capítulos. Então, eu vou ler um capítulo hoje e um capítulo na quarta. Tá? Então, assim, vocês vão ter ordem nos estudos. Só que esse Planner não é só uma agenda simples. Eu dei para vocês no Planner, vou dar para aqueles que se inscreverem no clube, toda uma organização e uma conscientização de quando vocês leem, como vocês leem, por que vocês leem. Tem todo um exame de consciência também no Planner. E tem também um diário de leitura dentro do Planner. O diário de leitura nada mais é do que uma forma de ter uma leitura ativa e ir tomando notas. Que livro é esse? Quem é o autor? Qual é o século? O que eu já sei sobre esse livro? O que eu já ouvi falar desse livro? Por que eu estou lendo esse livro? Quem me indicou esse livro? Será que uma namorada da infância... da infância não, desculpa, da adolescência me falou desse livro, eu tinha uma ideia, um professor do ensino médio, da universidade. Então, quais são as minhas referências iniciais? Qual é a minha pré-compreensão? A minha compreensão prévia sobre esse livro? O que eu achei do primeiro capítulo? Tudo isso está no Planner para vocês terem uma ideia do tempo, né? Da concentração, da constância, da disciplina e da perseverança. Porque eu quero participar da aula ao vivo no dia 20. Que é perto do final do mês. Eu quero, a partir do próximo mês, estar lendo outro livro, né? Então, voltando para as obras. O Peter Kreeft tem essa bela obra chamada 3 Filosofias de Vida, que mostra como esses livros bíblicos do Antigo Testamento são profundamente impactantes em relação à interpretação geral que nós temos da vida. Se a vida for sofrimento, a vida é um inferno. Se a vida for uma purificação, a vida é um purgatório. E se a vida for um amor, a vida é o paraíso. Então ele pega o inferno, o purgatório e o paraíso e relaciona 3 livros do Antigo Testamento. O Eclesiastes, que fala da vida como vaidade, e aí a gente vai articular o niilismo e o esvaziamento do sentido da vida, que é o inferno, com Dostoiévski, por exemplo, com Dante, por exemplo. Então esse tipo de inter-relação vai ser muito rica
Porque vocês vão ganhar cultura literária. A Bíblia é a fonte de toda a literatura ocidental. A Bíblia é a principal fonte da literatura cristã, obviamente, juntamente com as epopeias gregas, a epopeia romana de Virgílio. A gente vai ter a oportunidade de ganhar a cultura do cânone ocidental. O que é o cânone ocidental? É a linguagem tradicional que os escritores foram usando para desenvolver as suas imagens, os seus sentidos, as suas narrativas. Que é, por um lado, judaico-cristã e, por outro, greco-romana. Depois, a gente vai ter uma sessão de filosofia e crítica cultural. Prestem atenção. Para começar, eu escolhi o Roger Scruton, que tem um livro chamado Beleza, que é um livro que reflete muito profundamente sobre a nossa necessidade, o nosso desejo intrínseco e inato pela beleza. O fato de nós sermos inclinados ao que é belo, ordenado, bonito. E a pergunta é o que é a beleza? É uma pergunta bem filosófica. E ele reflete como nós perdemos a beleza e como nós vivemos numa sociedade profundamente feia, que cultua a feiura. Escutem as músicas nas rádios, vejam os filmes. Hoje eu estava assistindo a Copa e fiquei muito impressionado no comercial. Começou os comerciais, essa coisa feia, agressiva, vulgar, né? Eu desliguei de imediato para poupar os meus filhos de não assistir aqueles comerciais tão feios, naquela música tão feia, palavras tão mal empregadas e pronunciadas e assuntos vulgares, né? Então, qual é o papel da beleza na nossa vida? Já que a gente está lendo tantos livros belos, né? Qual é o papel da beleza na nossa vida? Essa é a pergunta que o Roger Scruton faz e mais, o que é a beleza? É uma pergunta bem complexa, bem filosófica. Então esse vai ser uma aula, um livro de filosofia e crítica social. Vejam que não é filosofia abstrata, não é filosofia metafísica, não é filosofia teórica. Tá? Eu gosto muito, aliás, estudo muito isso, mas não é a proposta para você, não é essa a proposta do clube de leitura. Não é um clube de leitura de filosofia, de clássicos da filosofia. Senão teria que ter Platão, Aristóteles, Santo Tomás, Kant, Descartes, eles não estão. Mas é claro que o Scruton vai falar dos filósofos. E eu vou explicar para vocês a filosofia de Platão, a filosofia de Santo Agostinho, a filosofia de Santo Tomás, a filosofia de Kant, mas a partir do Scruton. E eu vou fazer vocês entenderem o que estão lendo. Porque a gente só entende o que a gente está lendo se a gente tiver noção da sintática e da semântica. Vocês sabem o português, os livros são todos em português. Para entender a semântica, vocês vão precisar de dicionário ou glossário ou enciclopédia. E eu estou aqui para tirar as dúvidas específicas de vocês sobre cada passagem, cada parágrafo, cada página, certo? E aí vocês vão ter o gosto, né, do pensamento, porque o Scruton é muito inteligente. A mesma coisa vale para a Ortodoxia do Chesterton, que será o primeiro livro que nós vamos ler. Primeiro, pela minha identidade católica. Segundo, porque o Chesterton acaba mostrando que existe verdade. E ele é um grande antídoto para o nosso momento relativista. Esse título, assim, até hoje, quando eu penso na ousadia tremenda de Chesterton, de escrever um livro chamado Ortodoxia. Não é um livro de teologia. Não é um livro sobre a doutrina da igreja. Não é um catecismo da igreja católica. Isso também é lindo, isso também é maravilhoso, também tem que ser lido e estudado. Mas isso aí o Padre Paulo já está fazendo. Você assine lá o curso do Padre Paulo e pronto. Está lá. Aqui, o Chesterton mostra como a modernidade apostou na razão e enlouqueceu. E perdeu a poesia, e perdeu a religião, e perdeu o misticismo. E perdeu o sentido da vida, e o sabor da vida, e o mistério da vida. Porque a vida também tem uma dimensão de mistério. Não é só um médico, não é só pesar e medir as coisas. A vida tem um sabor misterioso, um sentido de aventura, né? E o Chesterton fala que a gente precisa ler os contos de fada e precisa cultivar o sentido de mistério para manter-se são, né? Então a gente vai começar com essa grande obra que é inclassificável. Né? É um misto de filosofia com crítica social e de ensaio. Né? Veja, são 2 ensaios. Aliás, todos os livros aqui são ensaios. Não tem nenhum tratado filosófico, científico. Depois a gente vai para o Olavo de Carvalho, Jardim das Aflições. Porque
O Olavo é um intelectual mais influente do Brasil contemporâneo, sem dúvida nenhuma. Não vamos entrar na sua figura pública como ideólogo do bolsonarismo, não vamos entrar em questões de ordem política, vamos tentar entender uma parcela importante e influente do seu pensamento, que está neste livro aqui, O Jardim das Aflições, cujo subtítulo é De Epicuro à Ressurreição de César, ensaio sobre o materialismo e a religião civil. Então vejam, o Olavo de Carvalho estava numa palestra no MASP, no Museu de Arte de São Paulo, e um professor falou sobre o filósofo Epicuro, que era materialista e hedonista, que buscava o prazer. E ele passou a refletir sobre quem era esse professor, qual era o tipo de filosofia que se praticava e ensinava na Universidade de São Paulo, qual era o tipo de política que se tinha no Brasil, e interpretou a realidade brasileira que ele estava vendo ao seu redor no contexto da cultura ocidental, a partir desse critério do materialismo e da religião civil. Então ele articula Epicuro, Marx e o Estado religioso, um Estado que se torna doutor e torna condutor da verdade numa sociedade. Então é um livro importante, é um livro grande, cheio de referências filosóficas e muito bem escrito, uma escrita muito clara. E a gente vai enfrentar esse livro muito importante, que é um livro de filosofia da cultura e filosofia da história. Porque não é só São Paulo da década de 90, mas é o Brasil, e é o Ocidente, e é o cristianismo, e é o liberalismo, o marxismo, o comunismo, todas as correntes ideológicas, psicologismo, behaviorismo, todas as correntes psicológicas que influenciam a nossa sociedade, que está em crise. Então é um livro de crise da cultura. Aliás, o meu também será lido como bônus, né? Por isso que a gente tem 6 meses a mais para, caso vocês não consigam ler os livros a cada mês, ou a um pouco mais de um mês, que vai ser a média que a gente vai estabelecer, não tem problema, terão ainda 6 meses para concluir e para revisar essas aulas. Depois, falando em política, a gente vai ler um livro chamado O Império do Politicamente Correto, de um canadense chamado Bock Côté. Existem 2 canadenses no nosso clube de leitura. O Jordan Peterson, com Além da Ordem, mais 12 regras para a vida, que é muito inteligente, é muito interessante, é um misto de psicologia com filosofia, com sociologia, interpretando o nosso mundo, esse mundo mimado, esse mundo de jovens crescidos que não amadurecem, e qual é, segundo Jordan Peterson, o caminho do amadurecimento. No fundo, essa é a questão básica dele, né? Como amadurecer, como ser forte, como assumir um papel firme e sólido durante a vida. Olha, a Mariana está perguntando, recomenda ler os 12 regras antes de Além da Ordem? Sim, Mariana, é recomendável. Agora veja, isso tem que estar no seu planner, isso tem que estar na sua agenda, isso não pode atrapalhar o fluxo, não é necessário, não é obrigatório. Eu ainda não acabei o Além da Ordem, estou na metade mais ou menos. Ele é melhor do que os 12 regras, ele é bem melhor que os 12 regras, ele é mais profundo e não é necessário. Uma regra não pressupõe a outra, né? No fundo, você tem um conceito básico no Jordan Peterson, que é o conceito de ordem, né? E a principal ordem, ele é bem platônico nesse sentido, a principal ordem é na sua alma. Você tem que instaurar uma ordem na sua alma, né? Isso que é maturidade. E você tem que ter uma ordem que seja forte e capaz de suportar a desordem externa. Esse é o conceito básico, é uma ordem psíquica, uma ordem psicológica, uma ordem espiritual. Então você pode estar como São José Maria Escrivá no meio da guerra civil com a ordem, com a alma completamente ordenada. Como Maria aos pés da cruz, que estava ordenada de pé, né? Aos pés da cruz. E o que ele fala no Além da Ordem, ele fala como é necessário também estar aberto para as crises que podem estabelecer ordens mais sólidas. Né? Como se fosse apropriar-se das situações adversas, sabe, o antifrágil, né? Aquele que cai para cima, aquele que está sendo atacado e cresce cada vez mais, aquele que tem sofrimento, dor, padecimento e crises e ele cresce, né? E ganha anticorpos e fortalece. Essa é a ideia, uma das ideias básicas de Jordan Peterson. E o outro canadense é o Bock Côté, que tem um belo livro chamado O Império do Politicamente Correto. A gente vive uma época de censura, uma época de perseguição a ideias diferentes. A gente vive uma época em que o Estado se arroga o direito de falar o que é a verdade, o que pode ser dito ou não dito. E esse
essa noção do politicamente correto, que está sendo estudada há cerca de 20 anos, foi claramente conceituado pelo Bock-Côté. Nunca tinha visto um livro tão claro, um livro fácil, acessível. Ele explica exatamente a concepção. É um livro de filosofia política também. É um livro que fala das mídias, das redes sociais, das democracias de massa contemporânea. Então é um livro para a gente entender o mundo atual. É um livro muito bom, muito claro, muito fácil. E o mais importante, pessoal, não é concordar com os livros. Digamos que você fala assim, eu não sou católico, eu tenho que ler Santo Agostinho. Claro! Eu não sou cristão, eu tenho que ler a Bíblia. Óbvio! Eu não gosto de teatro, eu tenho que ler Shakespeare. Claro! Não tem jeito. Você tem um dever cultural de se educar e de saber o que esses homens disseram. Não é porque você não gosta, não concorda, não gosto do Olavo, não gosto do Jordan Peterson. Olha, meu amigo, ele tem algo a dizer. As pessoas estão lendo esses autores há muitos anos. Eles têm alguma coisa importante, inclusive para você discordar. Né? Agora, para você discordar, você precisa antes ter lido. Você não pode dizer, não gosto porque eu não li. Não, pô, isso é estupidez. Você não pode ser estúpido dessa forma. Essas obras são, como tem essa expressão que eu gosto, são leituras obrigatórias, mas não porque cai no vestibular. Porque tem muita coisa que cai no vestibular que a gente joga pela descarga depois da prova. Isso não é, esses livros você não vai jogar na descarga. E você vai assimilá-los, você vai aprendê-los, você vai debatê-los, você vai estudá-los comigo. Não num curso, repito, não num curso formal, né? Mas numa reflexão conjunta de leitura bastante proveitosa. Vejam só, pessoal, o que vocês vão ter. Uma aula de introdução, uma aula de discussão, uma aula de conclusão. Todos os 12 meses. Além disso, você vai ter 3 aulas de masterclass sobre o meu livro A Crise da Cultura e a Ordem do Amor, A Abolição do Homem, do C.S. Lewis, e Como Ler Livros, do Adler. Você vai ganhar gratuitamente um planner de leitura, que é uma espécie de agenda e diário de leitura, para ter constância, disciplina, ordem, consciência do que ler e do que está marcando a você. Você vai ganhar também um plano de leitura, um guia de leitura de cada obra, porque as minhas aulas sempre têm plano de aula. Então você nunca vai se sentir perdido. Você está tudo muito organizado, está tudo muito amarrado. E você ainda vai ganhar um módulo de educação liberal, explicando por que ler os clássicos, o que são os clássicos, o que é cultura edificante, a cultura diversionista. E já vou fazer interpretação de Machado de Assis, de Chekhov, de Caio Fernando Abreu, de Crise da Cultura, né? A barbárie da especialização. Tudo isso vai ganhar de graça. Eu não vou cobrar nada, nem pelo guia de leitura, nem pelo planner de leitura, nem pelas masterclasses, nem pelo módulo de educação liberal. Tudo isso custa apenas R$ 74 por mês. Não me diga que você não tenha R$ 74 por mês, você não quer priorizar a sua inteligência. Você não quer desenvolver a sua capacidade de leitura, você não quer aprender com quem tem muito a lhe ensinar. Eu tenho 20 anos de experiência nesse trabalho, né? Eu leio há 20 anos todos os dias. Isso é a minha vida, é a minha atividade principal há 20 anos. Aliás, 22 anos. Né? O clube começa agora. Você vai sair dessa live, já se inscrever, já tem um módulo de educação liberal, né, à disposição. Essa live já vai para lá. Você já chegou agora, você está querendo revê-la, já pode assistir de novo essa live. Então, 12 parcelas de R$ 74,84. R$ 74 é muito barato, pessoal. Se você quiser pagar à vista, custa apenas R$ 749,90. Eu sei que tem muita gente comprando, né? Eu sugiro que vocês corram. As vagas são limitadas. E vale muito a pena. Vale muito a pena porque vocês vão ter um acompanhamento direto. Eu vou responder a todas as perguntas, tanto diretamente na Hotmart quanto no Telegram. Eu nem falei do grupo de discussão. Isso também é gratuito. Isso também está dentro do pacote. Todos os alunos inscritos vão entrar no grupo de Telegram e vão poder, tô lendo essa página aqui, não entendi, o que quer dizer essa palavra? Claro que vocês não vão ser preguiçosos. Palavras a gente procura no dicionário, tá? Olha, o Tirone já comprou os livros. Claro que vocês vão adquirir os livros por conta própria. Só que até isso eu facilitei para vocês.
Eu facilitei para vocês porque os livros têm desconto na minha livraria. Sim, os livros são por fora. As aulas, Camila, serão esse horário, eu acho, das 21 horas, tá? Provavelmente às quintas, uma vez por mês, as aulas de discussão. As outras aulas serão gravadas. As aulas de discussão, entra quem quiser e fala diretamente comigo aqui ao vivo, né? Não por texto, mas por vídeo, tá? No Meet ou no Zoom. Tudo direitinho, com link, com a proposta bem organizada, as perguntas. Depois tudo vai ser organizado num plano de aula. Olha, os livros com 50% de desconto. Sim, Cíntia, vocês vão ter um canal exclusivo para tirar dúvidas. Principalmente o Telegram. Igor, a gente vai divulgar as listas dos 100 primeiros em breve. Não recebi o boleto para fazer o pagamento. Cíntia, por favor, insista, fale comigo no direct, a gente vai resolver essa questão do boleto, porque não tem a forma de pagamento por boleto, tá? Vamos resolver isso, vamos ver um modo alternativo de viabilizar a sua compra. Não deixe de participar. Vamos lá. Olha, o Expandindo Experiência já aproveitou o desconto na livraria. O que importa, o primeiro livro, eu passei para vocês aqui nos stories a lista na ordem. Tá? O primeiro é a Ortodoxia do Chesterton. Muitos desses livros têm PDF também. Se vocês estão com dificuldade, o mais importante é assinar o clube, não é comprar o livro, tá? Porque o livro você pode comprar depois, tá? E você pode encontrar o PDF. O carrinho vai fechar, tá? Você tem que assinar agora o clube. Você vai sair dessa live e já assinar agora. O link está na bio. Outra sugestão que eu lhes dou é convidar um amigo. Convidar um paquera, uma namorada, o marido, ter alguém. Olha, a Camila já leu Ortodoxia, é uma leitora muito fina de Ortodoxia, até tem a capacidade de ler em inglês, que é um livro muito difícil de ser traduzido, né? Então, pega uma pessoa e vai conversar com ela sobre o livro. Vamos fazer juntos esse clube de leitura. A gente se encontra aqui no final de semana, toma uma cerveja, um café, um vinho e vamos falar sobre o livro. Pega a minha aula, põe aqui a aula junto e conversa, porque isso que vai mobilizando, isso que vai estimulando a inteligência de vocês. Vamos lá para as perguntas. Quando começa o grupo do Telegram? A partir da semana que vem, eu já vou organizar todos os inscritos no Telegram. Peço um pouco de paciência, em tese é em janeiro, tá? Mas a partir agora, se vocês vão se inscrever agora e já podem começar a assistir às aulas do módulo de educação liberal. Essa live, amanhã ou depois, já deve estar lá, tá? As lives que eu vou fazer essa semana toda, você já tem aí um convidado por semana, por livro. Aliás, eu nem mencionei isso. Além das minhas 2 aulas e da aula de discussão, a gente ainda tem um convidado especial sobre cada livro. Para que vocês vejam eu conversando com alguém, como é que 2 intelectuais conversam e extraem de um livro ideias, argumentos, impressões, comparações. Isso tudo é muito importante. Olha, o Rafael já tem 12, das 12 ele tem 7, né? Então já vai atrás de comprar logo os outros 5. Pois é, como eu disse, o mais importante é se inscrever agora no clube. Por quê? Porque vocês não vão ter oportunidade de se inscrever depois. Se eu for abrir de novo, vai ser só no final do ano que vem para o clube de 2024. Então vocês vão perder essa oportunidade. E eu reforço, pessoal, se vocês estão me acompanhando, se vocês gostam do meu trabalho, se vocês já foram meus alunos, esse é o melhor produto que eu já desenvolvi até agora. Porque ele vai dar a vocês os meios exatamente de adquirirem a inteligência pela leitura. Não adianta não ler. Né? Não adianta não ler, não adianta só ficar tendo aula e lendo post. As linguagens não são acadêmicas, Aristânia. Não são técnicas, não são herméticas, são acessíveis. Vocês entendem o que eu falo, vocês entendem o que eu escrevo, vocês já estão me acompanhando, vocês vão entender. O que vocês não entenderem, vocês vão ter a humildade de perguntar, vão assistir às aulas, vão participar dos debates, né? Então não tem erro. Ok, pessoal? Então é isso, concluímos a nossa primeira live de apresentação dos 12 livros a serem lidos no nosso Clube de Leitura 2023. O carrinho vai fechar, comprem logo, se inscrevam logo.
Depois vocês vão ter acesso ao planner, já começam a se organizar. Olha, o Erivaldo já quer paquerar além da ortodoxia, beleza. Veja lá a sua cidade, veja se alguém... Tem que ser presencial, senão vai ser muito platônico esse namoro e isso não funciona. Tem que ser presencial. Veja aí qual é a sua cidade no Telegram. O Telegram vai ser aberto, vocês vão poder falar à vontade no Telegram. Então a gente vai conversando. Ok? 12 livros ao longo de 2023. Façam logo a assinatura de vocês no clube, pagando parceladamente em 12 vezes de R$ 74,84 ou à vista por R$ 749,90 e leiam comigo. Sim, Benjamin, você pode comprar os 12 livros com super desconto na minha livraria. Mas atenção, primeiro compre o livro. Primeiro compre o clube de leitura. Primeiro assine o clube de leitura. Por quê? Porque eu posso garantir para vocês, aliás, eu garanto no futuro, essa promoção na minha livraria. Porque a minha livraria eu tenho como manipular depois. Agora vai fechar o carrinho e vocês não têm mais acesso do clube. Não adianta vocês terem os livros e não terem um clube. Tá? Tenham primeiro o clube, depois vocês têm os livros. Ok? Muito obrigado. Contem comigo. Vamos continuar conversando lá nas caixinhas. Carrinho aberto. Clube de Leitura Vitor Salles 2023. Muito obrigado. Um grande abraço. E até lá dentro. Vocês vão se inscrever agora. E até lá. Um abraço.